Bem-vindos ao Docs Episteme. No vídeo de hoje faremos um resumo do atualíssimo livro Como Funciona o Fascismo, de Jason Stanley. Mas antes falarei brevemente sobre a extraordinária série da HBO Watchmen. Fogo nos racistas! A história é ambientada após os eventos da clássica graphic novel de Alan Moore e David Gibbons. A série se passa em uma realidade distópica e acompanha Angela Barr, Regina King, uma detetive policial que investiga o assassinato de um colega. Neste universo, os policiais usam máscaras para protegerem as suas identidades e precisam descobrir a origem e o objetivo de um grupo supremacista branco chamado a Sétima Cavalaria, Cavalaria com K, cujos membros usam máscaras semelhantes à do Rorschach. Mas afinal, o que defende a supremacia branca? A supremacia branca é uma forma de racismo centrado na crença e na promoção da crença de que os brancos são superiores às pessoas de outras origens raciais e que, portanto, os brancos devem governar politicamente, economicamente e socialmente os não brancos. O termo também é tipicamente usado para descrever uma ideologia política que perpetua e mantém a dominação social, política, histórica ou industrial por pessoas brancas. Por incrível que pareça, estamos vivendo um momento sombrio na história. No mundo todo, os supremacistas brancos estão saindo dos armários e ocupam todos os lugares, as ruas, igrejas, escolas e, é claro, a política. Por essa razão, a leitura de Jason Stanley se faz obrigatória. O filósofo Jason Stanley é um estudioso do neofascismo há muito tempo e publicou a instigante obra Como Funciona o Fascismo, a política do nós e eles. O livro mostra passo a passo as estratégias utilizadas pela política fascista para chegar ao poder. Este vídeo tem a pretensão de resumir em poucas palavras cada uma das estratégias utilizadas por fascistas na tomada e manutenção do poder. Mas talvez você esteja se perguntando, o que é, na verdade, o fascismo? É uma ideologia política ultranacionalista e autoritária, caracterizada pelo poder ditatorial, repressão da oposição por via da força e forte arregimentação da sociedade e também da economia. Embora os partidos e movimentos fascistas apresentem divergências significativas entre si, é possível apontar várias características em comum, entre as quais estão o nacionalismo extremo, desprezo pela democracia eleitoral e pela liberdade política e econômica, crença numa hierarquia social natural e no domínio das elites, e o desejo de criar uma comunidade do povo em que os interesses individuais sejam subordinados aos interesses da nação. Se opõe ao liberalismo, ao marxismo e ao anarquismo. O fascismo posiciona-se na extrema-direita do espectro político tradicional. O fascismo ganhou destaque na Europa na primeira metade do século XX. Os primeiros movimentos fascistas surgiram na Itália durante a Primeira Guerra Mundial, tendo-se posteriormente expandido entre outros países europeus. Os fascistas viam a Primeira Guerra Mundial como uma revolução que tinha trazido alterações massivas na natureza da guerra, da sociedade, do Estado e da tecnologia. O termo fascismo é derivado da palavra em latim fasces, que designa um feixe de varas amarrados em volta de um machado, e que foi o símbolo do poder conferido aos magistrados na República Romana, que tinha como prática flagelar e decapitar cidadãos desobedientes. Mussolini adotou esse símbolo para o seu partido, cujos seguidores passaram a ser chamados de fascistas. Uma única haste é facilmente quebrada, enquanto o feixe é difícil de quebrar. Símbolos semelhantes foram desenvolvidos por diferentes movimentos fascistas. Por exemplo, o símbolo da falange espanhola é composto de 5 flechas unidas por uma parela. Jason Stanley define o fascismo como qualquer tipo ultranacionalismo étnico, religioso, cultural, no qual a nação é representada na figura de um líder autoritário que fala em seu nome. Portanto, para Jason, o interesse não está restrito a condições históricas específicas, porque o que aconteceu na Alemanha foi diferente do que aconteceu na Itália. A política fascista não conduz necessariamente a um Estado fascista, mas é perigosa de qualquer maneira.
O perigo da política fascista vem da maneira específica como ela desumaniza segmentos da população. Ao excluir esses grupos, limita a capacidade de empatia entre os cidadãos, levando à justificação do tratamento desumano, de repressão da liberdade, da prisão em massa e da expulsão. Até em casos extremos, o extermínio generalizado. O autor chama a atenção para o sintoma mais marcante da política fascista, a divisão, que inclusive já está presente na capa do livro. O fascismo destina-se a dividir a população entre nós e eles. Muitos tipos de movimentos políticos envolvem tal divisão. Até mesmo a política comunista, por mais evoluída e sofisticada que fosse, segundo Jason, apelou para esse artifício como arma, as divisões de classes. Podemos afirmar com segurança que a política fascista apela para distinções étnicas, religiosas ou raciais e usa essas divisões para moldar a ideologia da exclusão. Todo o mecanismo da política fascista trabalha para criar ou solidificar essa distinção. Dividir para governar. Este conceito foi utilizado pelo governador romano César, divide et impera, pelo Filipe II da Macedônia e pelo imperador francês Napoleão, entre tantos outros. Antes de mais nada, é importante perceber que ao falar do fascismo, muitos se lembram da Alemanha de Hitler e da Guerra Mundial por ele começada, mas deve-se ter em mente que o fascismo não é algo estanque. Ele se modifica ao longo do tempo, de modo que o fascismo nos tempos de hoje não é o mesmo das décadas de 1930 e 1940. Vejamos agora as 10 estratégias da política fascista para tomar o poder. 1. O passado mítico. Trata-se da estratégia mais importante da política fascista, da qual depende todas as outras. Daí o fato de quererem reescrever a história através da criação de fatos alternativos. A partir dessa estratégia, a política fascista busca inculcar na população a ideia de que houve uma época no passado em que tudo era melhor do que no presente. O hoje é tido pelo fascista como uma época ruim e corrompida. Tal era de ouro se caracterizava por um período no qual a vida rural era muito mais importante do que a urbana. As divisões sociais eram mais claras e rígidas, com papéis de gênero bastante definidos. No discurso de 1922, no Congresso Fascista em Nápoles, Benito Mussolini declarou: "Nós criamos o nosso mito. O mito é uma fé, uma paixão. Não é necessário que ele seja uma realidade. Nosso mito é a nação. Nosso mito é a grandeza da nação. A esse tipo de mito, a essa grandeza, queremos transformar em realidade, subordinando tudo o mais." Portanto, todos os fascistas apontam para um ponto vago na história. O autor cita o caso de Donald Trump, com seu slogan: "Faremos dos Estados Unidos um país grande novamente." Mas quando exatamente, aos olhos de Trump, os Estados Unidos foram um país grande? Durante o século XIX, quando o país escravizava sua população negra? Na vigência da lei Jim Crow, quando os negros americanos do Sul eram proibidos de votar? Em entrevista em 18 de novembro de 2018, Steve Bannon, o principal estrategista do então presidente eleito, observa que o seu sonho era tornar a América tão emocionante quanto na década de 1930. 2. Propaganda. A comunicação ocorre no instante que se fala. O que a política fascista busca fazer é substituir a relação dialógica pela propaganda na qual impera palavras de ordem, imagens e vídeos que apelam não à razão, mas aos sentimentos humanos. A palavra parlamento deriva do francês antigo parler, falar, local da discussão e debate, em que as decisões são tomadas através de uma relação dialógica. O que o fascismo faz é apresentar a discussão, o debate, como algo inútil para o bom funcionamento da sociedade. Políticos fascistas não são homens que pensam, mas que agem. Isso ocorre após uma desilusão da população com a classe política, que discute bastante no parlamento, enquanto o cidadão se encontra desempregado ou em alguma situação de humilhação diária. O fascismo substitui o debate necessário para o estabelecimento de políticas públicas por decretos, o que culmina num Estado centralizado, com um poder executivo hiperatrofiado.
para desviar a atenção das pessoas, divulga falsas acusações de corrupção, enquanto se envolvem em práticas corruptas, o que é típico na política fascista. E as campanhas anticorrupção estão frequentemente no centro dos movimentos políticos fascistas. Políticos fascistas geralmente condenam a corrupção do Estado que querem assumir, o que é bizarro, uma vez que os próprios políticos fascistas são, invariavelmente, muito mais corruptos do que aqueles que procuram suplantar ou derrotar. 3. Anti-intelectualismo. A política fascista procura destruir o discurso público, atacando e desvalorizando a educação, a especialização e também a linguagem. É impossível haver um debate inteligente sem uma educação que dê acesso a diferentes perspectivas. Sem respeito pelo conhecimento, resta somente o nefasto poder da chamada identidade tribal. Na ideologia fascista, há apenas um ponto de vista legítimo, o da nação dominante. As escolas apresentam aos alunos a cultura dominante e o seu passado fabricado. A educação libertária que defende o pensamento crítico é a primeira a ser atacada pelo fascismo. A principal ameaça ao fascismo é a educação que defende a ideia de igualdade. Logo, os fascistas correm para solaparem a mesma, com toda sorte de contingenciamentos e sabotagens. O crime, a violência, a pobreza, a decomposição das instituições não é o problema. Os inimigos dos fascistas não são os criminosos, os milicianos, os corruptos, mas sim os professores. Fogo nos racistas!